A graça e paz, Senhor Jesus, igreja. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos estar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele tem nos presenteado. Nós sabemos que nós somos tão pequeninos diante da grandeza dEle, diante da majestade dEle. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui. Para louvar o Senhor, para agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Convido você nesse exato momento a abaixar suas cabeças, fechar os seus olhos. Convido você a deixar lá fora, neste momento, as distrações, os problemas, os pesos do coração, da mente. Convido você agora a se encontrar aos pés da luz do Senhor. E vamos estar agradecendo. Oramos, queridos. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, hoje para todos sempre. Senhor, nós somos gratos a Ti pela semana que se passou, semana de livramentos, nas quais a gente nem percebe, nem vem à nossa mente imaginar, mas o Senhor tem nos livrado. O Senhor tem sido Deus da provisão na nossa casa, não deixando faltar nada para nós, nem para os nossos amigos, nem a nossa família, para os nossos, Senhor. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco e nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai Santo. Deus Santo, agora nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, nós somos tão pequeninos, nós erramos tanto muitas vezes, mas nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, para que não possamos, ó Deus, agradar o Teu coração, mas alegrar a Ti e colocar o sorriso em Teu rosto, Pai. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que aquele que entrou aqui triste por algum motivo, com um coração pesado de problemas e preocupações, que nesta noite essa pessoa possa sair por essas escadas, Senhor, sabendo e confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, nós pedimos a Ti por aqueles que estão aflitos por um parente que está doente, que o Senhor possa estar dando cura, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos isso, Pai. Aqueles que estão desempregados, que possam arranjar uma porta de emprego, que o Senhor há de abrir, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor fale conosco. Estamos ansiosos para ouvir a Tua voz e para receber esse manancial de águas inesgotáveis, de água viva, que é a Tua palavra, Pai. Senhor, nós estamos no melhor lugar do mundo. Estar aqui não nos faz melhor do que ninguém, ó Pai. Apenas nos faz necessitados de Ti, dependentes, como uma criança que depende do seu pai. Nós dependemos tão somente do Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, como um tiro suave da cantora de graça, Deus. Fala conosco, que o nosso coração possa ser morada para a Tua palavra, que não possamos ser só ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela, Pai. Que as pessoas que nos encontrarmos ao sair desta igreja, Pai, ao estar no trabalho, na nossa casa, na rua, na faculdade, na escola, enfim, Senhor, que todos possam ver o brilho do Espírito Santo em nós e o Teu rosto em nossas faces, meu Deus. É isso que nós pedimos e agradecemos e fazemos essa oração em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus.
chama Marcharemos. Ela diz que vamos viver só pela fé. É muito melhor viver pela fé, porque você tem uma perspectiva das coisas. Nós somos igreja, e uma das funções da igreja é conquistar território para o Senhor, conquistar pessoas para levá-las ao céu. E claro que Satanás não fica nada contente com isso. Então vivemos uma guerra constante. Porém, essa guerra já foi vencida no sangue de Jesus. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Ele já ganhou essa guerra para nós. E por isso, continuaremos marchando. Oh
nos torna irmãos, família e um exército que não se pode contar. Senhor, nós estamos reunidos aqui como igreja, como noiva, e nós pedimos a Ti, a Deus, fortalece esses laços, Senhor, para que possamos marchar juntos rumo ao céu, Pai. Não possamos deixar nossos irmãos para trás, mas que com todo cuidado, com todo amor que o Senhor nos ensina a ter, que nós possamos cuidar dos nossos irmãos que estão feridos, que por algum motivo desanimaram no meio do caminho, que se feriram, que estão prestes a desfalecer. Nós te pedimos, Senhor, nos fortifica como igreja, que nós possamos, ó Deus, resistir juntos às ciladas do inimigo, que nós possamos nos dobrar somente ao Senhor e a Ti me dê toda a glória e todo o louvor, que não possamos ouvir as vozes dos problemas, das tentações, das adversidades, da igreja já não tem mais serventia na sociedade. Nós sabemos que a igreja é uma agência do céu na terra, é um hospital para recepcionar os doentes e os enfermos. Que nós possamos, ó Deus, ser agentes de salvação, Pai, neste lugar onde o Senhor plantou esta igreja, Senhor. Que nós possamos ser irmãos e cuidar uns dos outros, ouvir a voz do nosso pastor e obedecê-lo, orar por ele, cuidar dele, cuidar dos outros, ó Pai, pois esta é a Tua vontade. E sobretudo, que sejamos obedientes à Tua voz, que aonde o Senhor nos mandar, nós possamos ir. Que ao pormos nas nossas mãos e levantarmos as nossas mãos, possam ser mãos santas, Senhor. Nós pedimos a Ti que o Senhor fortaleça esses laços, Senhor. Que nós possamos ser irmãos na alegria e na tristeza, assim como diz a Tua palavra, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, para que assim nós possamos ser um, assim como o Senhor e Jesus são um. Essa oração que nós fazemos, Senhor, confiando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcado com sangue. Olho para
de surpresa, hein? A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Uma boa noite a todos. Som. Brincadeira. Meus irmãos, conforme o decorrer da palavra, o desenrolar de todo o sermão, os irmãos vão começar a entender o porquê que eu pedi esse, né? Ele veio na minha mente quando eu estava fazendo o sermão, quando eu estava meditando, veio essa música na minha mente. Eu pedi para os irmãos cantarem, e de surpresa foi muito bom, né? Quem me pegou de surpresa? Vamos fazer mais vezes, irmãos. Peguem eles de surpresa. Olha, irmão, canta essa. Isso é muito bom. Que Deus abençoe os irmãos. Os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João 6. João 6, nós vamos ler do 22 ao 35. Abra João 6. Acho que só o título, não sei se o título de vocês deve estar bem semelhante também, né? Já vai dizer o porquê que veio à minha mente, né, essa música. Mas João 6, do 22 ao 35, os irmãos podem estar acompanhando nas suas Bíblias. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguira nele com os seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, depois do Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, a multidão entrou no barquinho e foi para Cafarnaum, em busca de Jesus. Ao encontrá-lo do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, como chegaste aqui? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e ficaste satisfeito. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o seu selo. Perguntaram-lhe então: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhe respondeu: a obra de Deus é essa, crede naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal fazeis para que vejamos e creiamos em ti? Que realizais? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhe pão do céu para comer. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus e glorioso Pai, obrigado, Deus, porque nós podemos ter livre acesso à Tua palavra essa que é santa, perfeita, inabalável. É uma palavra que não volta vazia, é uma palavra que faz discernimento no nosso corpo. Ele mostra para nós, essa palavra, o pecado, revela em nós aquilo que não te agrada, e que nós, Deus, através da Tua palavra que foi lida, possamos crescer, possamos te engrandecer, possamos ter um modo melhor de se viver. Que essa palavra, Pai, que foi lida, não seja eu, mas que o Teu Santo Espírito, Pai, possa me usar
como o Senhor tem falado já ao meu coração, que eu possa ter sabedoria, que eu possa ter, ó Deus, conhecimento, entendimento e tranquilidade para transmitir ao teu povo a palavra que não vem de mim, mas que vem do teu Santo Espírito. O mesmo Santo Espírito que inspirou os autores a escrever a Bíblia, o mesmo Santo Espírito que habita em mim, também habita nos meus irmãos, possa nos iluminar, para que tenhamos um verdadeiro entendimento da tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça cada vez mais, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, pedir uma pausa aqui. A Bíblia foi encarecida aqui, ela já se precaveu, porque quando eu estou aqui, as placas colam. Os irmãos já sabem como que é as placas colam. Só me ajudou. Os lábios começam a ficar secos, começam a ficar nervosos, então fica. Cortei a unha hoje, não tem nem. Os irmãos que já viram eu aqui, já passaram, já viram isso, né? Meus lábios começam a secar, e aí eu começo a tossir, né? Começo a engasgar, então a vida já se preparou. Obrigado, Júlia, obrigado. Meus irmãos, alguém aqui já comeu pão caseiro? Pão caseiro. Vamos ser real. Pão caseiro, o irmão ali está dizendo as duas. Pão caseiro é o pão caseiro, não é o shopping, não. Aquele que você vai na padaria e compra o pão que diz que é caseiro. É da padaria, não é o caseiro. Caseiro é aquele pão que você faz, aquele pão que você tira do forno e come. Quem já comeu? Esse é o verdadeiro pão caseiro. Né? Não é o shopping lá, eu comprei um pão caseiro lá na padaria, lá no mercado, lá com 3 dias na prateleira lá. Não. Quem aqui já comeu pão de mel? Pão de mel. Tá bom, muitas pessoas já. Agora, quem já fez pão de mel? É difícil. Aí, muitos são chamados, muitos são escolhidos, só a Maria. E quem já comeu do pão do céu? Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou trazer para nós essa noite 3 tipos de pão, 3 tipos de pães que Deus dá para nós. E é isso que eu vou apresentar nessa noite. E esses 3 pães que eu citei, o pão caseiro, que também é muito bom, o pão de mel, que todo mundo gosta, mas ninguém sabe fazer, e o pão do céu, só a Maria, né, que se safou dessa, e o pão do céu. Esses são os 3 pães que Deus tem para nós. Mas antes de eu falar desse pão, desses pães, dentro desse texto que nós lemos, nós vimos que as pessoas, elas estavam procurando Jesus. E para nós recapitularmos, vamos aqui rever aqui a situação aqui, ó. No versículo 24 e 25, para ser mais exato, olha só o que vai dizer aqui no nosso texto, né? João 6, o 24 e o 25. Ao ver que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, a multidão entrou no barquinho e foi para Cafarnaum, em busca de Jesus. E ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, como chegaste aqui? Então nós vamos ver aqui, no começo aqui do nosso enredo, da nossa história, dizendo que as pessoas foram onde Jesus estava, mas não encontraram. Falaram: não, vamos pegar o barco e vamos para o outro lado, vamos para Cafarnaum, ele deve estar lá. E chegando lá, eles viram Jesus, como é que o senhor estava lá, e o senhor saiu de lá e veio para cá e já apareceu aqui antes da gente? Como o senhor fez isso? Mas antes de saber como Jesus fez isso, o mais interessante de tudo é saber o porquê esse povo estava procurando Jesus, porque essa multidão estava atrás de Jesus. O próprio texto vai discorrer sobre o assunto, mas o contexto nos deixa mais ciente do que se trata, porque até parece legal, até parece certo, até parece, opa, esse pessoal aí é de Deus, esse povo aí está com Jesus, estão procurando Jesus. Mas sabe de onde está o contexto dessa história? O contexto dessa história, ela está um pouquinho antes
quando Jesus vai fazer aqui a multiplicação do pão. Se você olhar no nosso capítulo 6 mesmo, lá no iniciozinho, eu vou fazer uma leitura dinâmica, rápida, só para os irmãos, só para nós entendermos o contexto, para nós entrarmos no texto. Então, quem quiser me acompanhe na leitura, mas é dinâmico, é rápido. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado da Galileia, também chamado Tiberiade. E uma grande multidão seguia, porque viram os sinais que ele operava no doente. Então Jesus subiu o monte, sentou-se ali e com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando-se então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava de Jesus, disse Felipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse, para colocar todos... Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Felipe respondeu-lhes: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Jesus disse a André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazer o povo se assentar. E havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, partiu-os à vontade entre que estavam sentados. E fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, e disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, e os que haviam comido, e dos que haviam comido. Quando aquele homem viram o sinal que Jesus realizava, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força, proclamando o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, o final dessa história, ou seja, o contexto do nosso texto é isso daqui. Jesus está fugindo dessa multidão. Ele fugiu dessa multidão porque Jesus operou um milagre. E aquele povo, na hora que viu aquele milagre, na hora que viu, não, peraí, 5 pães e 2 peixinhos, e ele alimentou 5.000, que maravilha! Então, dentro desse contexto, eu já gostaria de apresentar o primeiro pão, que é o pão. Qual que é o pão? Da vida. Pão caseiro. Sabe por que é o pão caseiro? Sabe qual é o pão que o menininho ali estava, que o jovenzinho estava? Certamente a mãe falou: ó, filho, né, vai lá, leva esse pãozinho aqui para você comer no meio do caminho, dependendo do lugar. Vai lá, leva esse pãozinho caseiro que a mamãe acabou de fazer para você. E chegando 5.000 pessoas, somente aquele jovem com aqueles pãezinhos. Então Jesus, vendo tudo aquilo, ele opera um milagre. E esse texto eu quis ler para nós entrarmos no contexto, mas todo mundo conhece esse milagre da multiplicação. Não é nenhum segredo, não estou contando nenhuma história nova para nós. Mas foi interessante porque Jesus viu a necessidade do povo, Jesus operou um milagre, aquele povo presenciou aquele milagre. Porém, olha só que interessante, porque Jesus fugiu deles, né? Esse é o contexto da história. Eles quiseram, vocês viram aqui no final, fazer o quê? Que Jesus fosse proclamado rei. Mas que rei é esse? É o rei que Deus mandou? É o nosso rei, o Salvador? É o nosso rei, o Filho de Deus? Não, ele é um rei que, olha só, olha que interessante para nós, hoje em dia, como seria? Olha só um rei que pega 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000. Se ele fez isso com essa quantidade de pão, imagina se nós temos, por exemplo, os 10 peixes, ele vai poder multiplicar mais, ou quanto que ele quiser. Olha só, um rei desse seria bom para nós. Um rei que alimenta todo mundo. Peraí, eu não vou mais precisar nem trabalhar, porque se o nosso rei pode multiplicar, por que não ficar trabalhando para comprar pão, para pescar peixe? Nosso rei pode fazer isso. Esse rapaz, esse é o cara que nós devemos proclamar de rei. Imagina só se ele for nosso rei. Se alguém ficar doente, ele põe a mão e é curado. Olha só, que maravilha, nunca vai ter mais enfermidade. Olha só, quando a gente chegar, a gente expulsa Herodes. De vez de a gente ficar na opressão, a gente vai ser só
Um rei, humanamente falando, vamos declarar ele nosso rei. E Jesus faz o quê? Foge. Não é para isso que eu vim. Não é para isso que eu estou fazendo esse milagre. E aí nós vamos entrar, já entrando no texto, porque o nosso texto diz que nós vemos, aquele povo foi atrás de Jesus, pegou o barco, foi para lá, Jesus, ele deve estar fazendo algum outro milagre por aqui. Não, ele não está querendo ir para outro lugar fazer milagre. Vamos atrás dele, pois onde ele tem pão, onde ele tem comida, onde ele tiver, nós vamos ter do bom e do melhor. Aí seria muito bom para seguir Jesus, seria muito bom ter Jesus como o seu rei, como mestre. Mas olha que interessante para nós. Vamos ver o versículo 26, e eu estou apresentando para vocês o pão caseiro. Olha o versículo 26 que diz. Aí o povo foi para um lugar, foi para o outro, chegou lá e disse: Jesus, o senhor já está aqui, como o senhor fez fazer isso? Não importa. O que importa é o seguinte, olha o que Jesus falou no versículo 26. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e ficaste satisfeito. Primeiro ponto que eu quero tratar aqui: existe um propósito para o milagre de Jesus. Eu quero que você fixe isso na sua mente, porque toda a pregação, tudo que eu vou falar aqui, vai desenvolver, vai desenrolar nesse propósito, nesse conceito. Existe um propósito para o milagre de Jesus. O povo procurava Jesus, Jesus bem sabia que não era por causa do milagre que ele fez, mas porque estavam com fome. E não é que o texto fala e vocês não viram o milagre, não é que eles não viram, eles comeram do milagre. Jesus transformou 5 pães para 5.000 pessoas. Eles viram o milagre, eles não entenderam o milagre, eles não entenderam o propósito daquele milagre. Jesus, eles acharam assim: poxa, esse milagre é bom demais, ó, estou satisfeito, até sobrou, estamos jogando fora. Nós conhecemos bem essa história, recolheram lá os cestos ainda cheios. Então, aquele povo não tinha entendido o propósito do milagre. Todos nós, nessa noite, nesse momento, certeza que você, nós carecemos de um milagre. Todos nós carecemos de um milagre. A comida está pouca na sua casa? Está humilde? Você precisa que seja melhor? Será que a sua casa ainda é pequena, você precisa de uma casa maior? Ou você ainda não tem a sua casa, mora de aluguel, precisa de uma casa? Não sei. Eu não sei se a sua saúde está boa e você precisa que restaure a sua saúde. Você está com uma deficiência e precisa que um milagre aconteça. Eu não sei como é que anda a sua questão financeira, se está top ou se está meia boca, ou se está muito ruim, você precisa de um milagre, porque o seu salário é esse, mas as dívidas estão sendo maior, estão sufocando. É de um milagre que você precisa? É um emprego? É casamento? É família? Eu não sei. Mas todos nós carecemos de um milagre. Isso eu não tenho dúvida. Eu não estou aqui para discutir isso. Mas eu quero que você fixe na sua mente que para todo milagre existe um propósito. Ou existe um propósito para todo o milagre. O que importa, aí é onde eu quero entrar. O que importa não é o que você precisa, não é o que eu preciso, não é o que nós carecemos, mas o que importa é o propósito do milagre. É isso que eu estou querendo dizer no texto, isso que Jesus está trazendo para nós. A pessoa chegar: Jesus, nós precisamos de um milagre, faz mais pão aí, porque nós vamos estar com fome. Não, vocês não entenderam, eu não estou multiplicando pão para saciar a fome de vocês, não. Tem um propósito naquilo. Existe um propósito. E aí eu pergunto: qual é o propósito para o seu milagre? Qual é o propósito para o seu milagre? Existe um propósito. Desvie o foco, tire o foco do seu milagre.
Foque no propósito. Foque no propósito. Jesus, quando ele transformou a água em vinho, não foi porque ele queria deixar todo mundo bêbado. Eu vou fazer mais vinho porque acabou, então vai ficar todo mundo muito bêbado aí, vou fazer mais vinho. Tinha um propósito. A figueira Jesus secou, tinha um propósito. A multiplicação do pão tinha um propósito. Jesus ressuscitou mortos, tinha um propósito. Jesus não chegava, está morto aí, ó, ressuscita, ó, mais uma aqui, ressuscita, eu vou lá no cemitério, ó, ressuscita todo mundo aí. Tinha um propósito para Jesus ressuscitar os mortos. A pesca milagrosa, milhões de peixes, milhares de peixes, a rede não arrebenta. Tinha um propósito ali, não é porque, ó, vocês precisam desse monte de peixe. Pedro, Tiago, João, ó, pesca isso, agora vai, come um monte de peixe. Não era esse tipo de propósito. O paralítico andar, o cego ver. Tinha um propósito. Então, ou seja, eu quero que vocês entendam que Jesus traz para nós um propósito para cada milagre. E quando nós entendemos isso, fica muito mais tranquilo de nós entendermos o porquê nós temos que pedir para Deus um milagre. Aí você vai falar para mim, Tony, então dentro do que você está falando para mim, nós não devemos mais pedir ou esperar por um milagre? É isso que você está falando para mim? Não é isso que eu estou falando para você. Sim, nós devemos crer, nós devemos pedir, nós devemos clamar, nós devemos orar a Deus pelo milagre. Mas eu quero que você entenda que não é isso que Jesus está preocupado. Jesus não está preocupado com a sua questão financeira, com a sua saúde, com as suas condições, com quem. Você acha que essa é a importância de ele morrer na cruz por causa disso? Ele quer que você entenda o propósito do seu milagre. E se você mudar o foco, você vai conseguir entender muito mais tranquilo qual é o propósito do seu milagre. Meus irmãos, quando Paulo ele pediu para que o espinho seja tirado da carne, na hora Deus tirou esse espinho, não foi? Não. Paulo morreu com esse espinho. Até hoje ninguém sabe o que é isso, mas ele morreu clamando, meu Deus, tira esse espinho. A minha graça te basta. Morreu com o espinho na carne. Até hoje a briga teológica para saber qual é esse espinho. E aí eu vou falar para você, quando Jó passou por aflição, chorou, estava lá e falou, Deus, mentira, eu não quero mais essa prova, eu vou voltar com o Jó. Chega, sai da prova. Não foi assim que aconteceu? Não foi. Já passou pela prova. Jó, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele passou pela prova até o final. Morreu família, morreu filho, morreu todo mundo, perdeu tudo. Qual que era o propósito? Tinha um propósito. Quando Jesus falou para Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele falou, então tá bom, Jesus. Não precisa mais ir para a cruz, não, vem. Sobe, deixa quieto isso aí. Foi isso que aconteceu? Tinha um propósito. No milagre que tinha que acontecer. Tinha um propósito. Meus irmãos, quando vocês entenderem o que eu entendi, e é o que eu estou querendo transmitir para vocês, mude o foco do seu pedido, do seu clamor pelo milagre, mude o foco pelo propósito do seu milagre. De repente a sua enfermidade que você está passando hoje faz parte do propósito para que outra pessoa veja e fale, olha, mesmo em meio à enfermidade, ele clama a Deus. De repente você está passando por condições financeiras precárias e você, Deus, eu preciso de um milagre, me tira dessa situação. E Deus fala, mas o propósito é esse, é que você passe por isso e dê glória a Deus. Essa é a intenção do milagre, esse é o propósito do milagre. E você querendo, Deus, me tira dessa condição, Deus, eu preciso disso, mas Deus fala, mas eu estou fazendo isso faz parte, é propósito. O milagre vai vir, sim. O milagre vai vir. Nós não precisamos correr atrás do milagre. O milagre é que corre atrás de nós. O milagre é que busca nós, os salvos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Tudo que tem aí fora é dele, tudo foi ele que criou. Se você não tem, se você ainda não alcançou, se você ainda está precisando, pare e pense. Se você é filho de Deus, e ele é dono do ouro e da prata, será que ele não quer te dar? Será que ele pensa, não, você não está sendo um filho muito bonzinho, vou deixar você sofrer mais um pouquinho? Existe um propósito, meus irmãos, existe um propósito no milagre de cada um.
Então mude o seu foco. Mude o seu foco. De vez de você pensar, Deus, me ajuda com esse milagre. Fala, não, Deus, me faça entender o propósito desse milagre. Para que eu possa atuar melhor. Para que eu possa viver melhor. Para que eu possa fazer, cumprir realmente o que o Senhor quer na minha vida. Quando você entender o propósito, pode ter certeza, os milagres vão correr atrás de você. Os milagres vão correr atrás de você. Você vai falar, não sei por que deu tanta bênção, não sei por que deu tanto milagre. Eu nem tenho pedido por isso. Você compreendeu o propósito do milagre na sua vida. O propósito é mais importante do que aquilo que você almeja. Porque muitas vezes aquilo que você está passando, aquilo que está acontecendo, faz parte do milagre. Faz parte daquilo que Deus tem para você na sua vida, do trabalhar na sua vida. Você não é servo de Deus, minha irmã? Você não é servo de Deus, meu irmão? Você não foi chamado por Deus? Eu não lembro de Jesus ter falado, ó, vai ser só bênção, alegria, só festa, ó, vai ser de boa, vem comigo, pessoal, aqui vai ser só alegria. No mundo tereis aflição. Tenha de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tenha de bom ânimo. Entenda o propósito do seu milagre. Tenha bom ânimo. Se você está carecendo do milagre na sua enfermidade, se você está carecendo de um milagre na sua vida financeira, tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo, pois o propósito é mais importante do que o próprio resultado. Então mude o foco do seu milagre. Mude o foco da busca pelo seu milagre. Muitas vezes ainda não aconteceu porque Deus está esperando aí. Você não vai se tocar. Tá bom, eu vou usar o pregador doido lá, doido, que está escutando, eu vou usar ele para falar. Porque Deus falou no meu coração. E assim eu estou transmitindo para os irmãos. Espero que os irmãos estejam entendendo, pois o Espírito Santo que habita dentro de mim fala com o Espírito Santo que habita dentro de vocês, no qual é o mesmo Espírito de Deus. O segundo ponto que eu quero tratar, meus irmãos, vocês já entenderam que nós devemos ver o propósito, é o trabalhar na obra de Deus. E aqui vai mais uma celeuma, que nem que eu faço nessa. Aqui vai mais algo um pouco meio diferente, mas no final vocês vão entender. Você já entendeu o propósito, agora você quer entender o que é o trabalhar na obra de Deus. Você vai falar, Doni, mas eu já trabalho na obra de Deus. Eu sou do louvor, eu sou do som, eu sou o pregador, eu sou da cantina, eu sou o que faz missões. Eu trabalho na obra de Deus. Eu já tenho meu trabalho na obra de Deus. Você já se perguntou, eu acho que você já se perguntou, se você é membro dessa igreja, principalmente, você já se perguntou, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que eu posso fazer para trabalhar? Todo mundo que é chamado por Deus, primeira coisa que vem na sua mente, eu quero trabalhar na obra de Deus. Deus, mas vem na sua mente, Deus, o que eu posso fazer para trabalhar na sua obra? Deus, eu quero trabalhar na sua obra. O que eu posso fazer para trabalhar na sua obra? Vamos ver o versículo 27 ao 29. Olha só o que diz. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai, o aprovou, pondo nele o selo. Perguntaram-lhe então, que faremos para realizar as obras de Deus? O que faremos para realizar a obra de Deus? A pergunta que todo mundo faz, o que faremos para trabalhar na obra de Deus? Tá bom, eu quero trabalhar pela comida que não perece, eu quero trabalhar por essa comida que está falando, mas como que eu faço para trabalhar nessa obra? Essa é a pergunta que qualquer mundo está fazendo. Como que eu faço para trabalhar nessa obra? E Jesus tranquilamente vai responder aqui no 29. Olha só. Jesus lhe respondeu. Irmã Maria, por favor, leia para mim o 29 enquanto eu tomo água. Por favor. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Obrigado, Maria. Credes naquele que Deus enviou. Olha que interessante. Olha que contramão do que nós pensamos. Trabalhar na obra de Deus vai muito além do que você vir aqui cantar, vir aqui pregar, vir aqui sentar, fazer alguma coisa. Vai muito além da obra de Deus. Sabe o que é a obra de Deus? Isso não sou eu, Jesus está dizendo.
Aquele povo perguntou: eu quero trabalhar na obra, o que eu faço? Crede naquele que o Pai enviou. É para crer. Mas eu creio, Doni, eu creio. Não é disso que eu estou falando, não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando assim: você não quer um milagre? Você não quer um milagre? Você entendeu o propósito? Então crê que eu estou no controle. Crê que eu sou o Senhor. Crê que eu sou o Filho de Deus. Crê que eu não sou rei humano. Eu não vim aqui para alimentar vocês com um pão que perece. Eu vim aqui para alimentar vocês com um pão que nunca perece. Jesus quer trazer exatamente isso para nós. Você quer trabalhar na obra de Deus? Quero. Então creia que através do seu milagre, Jesus está no controle. E isso faz você entender o propósito. Porque você entende o propósito. Não, se eu estou passando por isso, é porque Deus está permitindo. E o meu Senhor, o meu Rei é Jesus Cristo. E eu creio nele. Creia. Jesus está falando: creia naquele que o Pai enviou, creia em mim. Essa é a obra de Deus. Simples, objetiva e eficaz. É a obra de Deus. Muitas vezes nós dificultamos as coisas. Eu não faço nada na obra, eu só venho, sempre queria trabalhar na obra. Não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que nós não temos que fazer. A obra precisa de obreiros. Mas a obra de Deus vai além disso daqui, meu irmão. A obra de Deus é o crer em Jesus na sua vida. É o crer em Jesus fazendo a obra na sua vida. É crer em Jesus te sustentando. Eu preciso de dinheiro, estou passando dificuldade. Creia que Jesus está te sustentando. Minha saúde está precária. Creia que Jesus está no controle. Olha só, eu vou mais além. Se a sua enfermidade te levou à morte, e essa morte foi para a honra e glória de Deus, sabe que o propósito foi cumprido. O propósito foi cumprido. Porque é Jesus que está no controle. Você crê nisso, meu irmão? Você está crendo no que eu estou falando, meu irmão? Vocês estão crendo? Eu espero que os irmãos entendam. Creia nessa palavra, porque ela não vem de mim, ela vem de Deus. E aí você pergunta: Tony, tudo bem, mas qual que é o tal do propósito? Qual que é o tal do propósito que você tanto falou? Qual que é o tal do propósito que você tanto diz que tem que ter o propósito, tem que ter o propósito? Meus irmãos, o propósito para a obra de Deus, para viver, ter uma vida com Deus. Nós já estamos em João. Só vira umas páginas para frente. Vamos em João, vira umas páginas para frente. João 9. João 9. João 9, do 1 ao 3. Olha só o que diz. João 9, do 1 ao 3. Vamos achar que está pertinho. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que nele fosse manifesta a obra de Deus. É isso que eu estou falando para os irmãos. É exatamente isso que Deus está falando para nós. O propósito é que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Você crendo em Jesus, fazendo a obra de Deus, crendo em Jesus, que Ele está no controle. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar minha linha de raciocínio. Mas se você crê que, se você faz a obra de Deus, que é crer no Senhor Jesus, você entende o propósito do milagre na sua vida. E o que é o milagre? Se você morrer hoje, meu irmão, com um problema que você está, com dificuldade que você está, seja financeira, seja ela doença, seja ela o que for, se você acredita que Deus, que o Senhor Jesus está no controle da sua vida, pode ter certeza, o propósito está sendo cumprido. O propósito está sendo cumprido na sua vida, porque o propósito do milagre é glorificar o nome de Deus. Jesus não vai chegar aqui: você precisa do que? Você está doente? Não, tudo bem, não está mais. E você? É financeiro? Opa, toma um pouco de dinheiro. E você, o que você tem em casa? Toma uma casa. Quem vai precisar de alguma coisa? Alguém mais precisa de alguma coisa? Não é isso.
Não é isso. Eu estou indo na contramão de muitos pregadores, eu estou indo na contramão de muitas pessoas. De repente eu estou indo na contramão do que você pensa. Mas é o que Deus tem para falar para você, através da minha vida. Deus, Ele tem um propósito através do seu milagre. E de repente o propósito não é nem você ser curado. Paulo morreu com o espinho dele. Jó passou por tudo. Jesus foi para a cruz. E você acha que se você não for curado, se você não alcançar o seu milagre, Jesus é ruim? Jesus não é Deus? Jesus não é bom? Terceiro ponto. Vamos para o terceiro ponto. Eu vou para o segundo bolo. Se eu vou falar o segundo bolo, os irmãos vão ficar bravos. Dona, mas cadê o bolo de mel? Eu quero ver o bolo de mel. E aí nós vamos entrar para o terceiro ponto. Versículo 31. Diz assim, lembrando, volta aí as folhas, tá? Semana 6, vamos voltar para o nosso texto básico. João 6, vamos para o 31, diz assim, ó. Perguntaram-lhe então, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nosso pai comeu maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Você fala, Dona, tudo bem, maná, pão do céu, o que tem a ver com o pão de mel? É só uma rima? Não, não é só uma rima. Vamos, deixa marcadinho o seu texto aí, rapidamente, só para a gente fazer a ligação dos textos. Vamos para Êxodo 16. Marca seu texto base aí, não perca ele. Êxodo 16. Vamos ler o 14 e 15. Diz assim, ó. Êxodo 16, 14 e 15. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina, arredondada na superfície do deserto, semelhante a floco de geada, que cai sobre a terra. Quando viram, os israelitas disseram uns aos outros, o que é isso? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhe disse, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Dona, tá bom, mas por que o pão de mel? Vamos lá para o 31, no mesmo capítulo, no 31. Diz assim, ó, no 31. E a casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Era branco como semente de coentro e tinha o sabor de bolo de mel. Então as pessoas pegavam esse maná, era como se fosse, você usa farinha, né? Deve ser o ingrediente principal para fazer o pão ali, a farinha, essas pessoas usavam o maná. Eu quis ler aqui para a gente ver como que era o maná, como se fosse a neve, um floco de neve, porém tinha um gosto de bolo de mel. Pensa numa coisa que deve ter sido muito boa, mesmo assim eles questionando, mas pensa em algo muito bom. Era o pão de mel. Sabe qual era o pão de mel? Era o pão que o povo de Israel fazia lá no deserto. Era o pão que o povo fazia lá no deserto. Era o pão de mel. Porém, o que nós acabamos de ler, eles queriam ver para crer. Eles queriam ver para crer. Jesus estava falando sobre os milagres, sobre o propósito. Ele fala, não, peraí, Jesus. Peraí. Moisés deu pão lá no deserto, pão de mel, para multidão de pessoas. Moisés fez aquele milagre. O Senhor fez um milagre razoável, pegou 5 pães e dividiu para 5.000. Mas e aí, ainda não nos convenceu. Faz algo melhor para nós. É isso que o povo está falando. Faz um milagre melhor, maior, porque aí nós vamos ter o Senhor. Se você fizer, Moisés alimentou a multidão lá, com pão de mel. Você alimentou com pão caseiro. Qual que é melhor, pessoal? De mel ou caseiro? Mel. É o de mel. Vamos ser sinceros, o pão de mel, não sei para quem gosta, mas o pão de mel, ele é muito bom. Então, meus irmãos, aquela multidão estava preocupada, eu quero ver um milagre maior do que o de Moisés. Eu quero ver, Senhor Jesus, o Senhor fazer algo igual ele fez. Eu quero ver, Senhor Jesus, se o pão que o Senhor pode dar para nós é melhor do que, porque por enquanto o Senhor só deu um pão caseiro. E nem era seu. O Senhor pegou da criança. Jesus está dizendo para eles. Jesus disse para eles. Vamos ver o 32 e o 33.
já chegando ao término da minha explanação, Jesus 32 e 33 diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade eu vos digo. Você vai entrar na cinta, rapaz. Meu pastor está aqui não, eu te pego. Jesus lhe respondeu. Vamos lá, meus irmãos, não percam o raciocínio. Em verdade vos digo: não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus está dizendo assim: tudo bem, vocês estão dizendo para mim que o pão que vocês comeram lá era o pão caseiro. O pão que os seus pais comeram no deserto era o pão de mel. E eu estou falando para vocês: eu sou o pão do céu. Jesus está literalmente transmitindo essa informação para eles. Vocês não precisam ver milagres, vocês não precisam beijar algo maior. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Eu sou aquele que vai alimentar vocês. Vocês já estão com fome de novo. Comeram pão e estão com fome. Os pais de vocês comeram pão no deserto e morreram. Eu sou o pão que dá vida. Eu sou o pão que dá vida eterna. Eu sou o pão que não perece. Eu sou o pão que não estraga. Eu sou o pão que vai dar a vida eterna. Isso era o que Jesus estava trazendo para aquele povo. E aí eu paro para fazer uma reflexão para nós. Será que nós não estamos tão preocupados com o milagre da nossa vida, seja ela financeira, seja ela doença, seja ela o que for, e nós não estamos conseguindo enxergar o verdadeiro milagre? Meus irmãos, nós estávamos mortos e hoje estamos vivos. Hoje nós temos vida eterna ao lado de Cristo. Se você está passando por dificuldade, está aí. Jesus é o seu Salvador, Jesus é o seu Rei, Ele é o seu sustentador. Você crê? Amém. Jesus perguntou: você, o que é a obra? É crer em mim. Vocês creem em mim. Eu creio no Senhor Jesus. É isso que Ele está dizendo. Não se preocupe com o seu milagre, não se preocupe com o que você precisa, mas se preocupa com Deus que dá o milagre. Eu escrevi algo muito interessante. Eu pulei, mas eu vou voltar. É título meu. Se tiver na internet, eu não copiei de ninguém. Copiaram de mim sem saber. Diz assim: há uma busca incessante pelo milagre de Deus, mas não pelo Deus de milagre. Alguém já ouviu isso? Já? Então, não é plágio, não copiei. Mas, meus irmãos, hoje em dia nós vemos uma busca incessante das pessoas buscando o milagre de Deus e não querem saber do Deus de milagre. Não, quem vai dar o milagre não importa. Eu quero saber que o milagre vai acontecer na minha vida. Eu estou preocupado com o meu milagre, eu estou preocupado com aquilo que eu preciso, não com o rei, não com o Criador. Jesus falou que vocês estão preocupados com o pão que vocês comeram. Já está com fome de novo? Vocês estão preocupados com esse milagre? É a comida que vocês querem? Eu sou o pão da vida, eu posso dar a vida eterna para vocês. E era exatamente isso que Deus estava tratando com aquele povo. E é exatamente isso que Deus está tratando comigo e com você, que está compreendendo o que o Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está dizendo: não foque no seu milagre, não vá atrás do seu milagre, deixe que ele corra atrás de você. Não vá atrás de igreja, não vá atrás de pastor, não vá atrás de obreiro, não vá atrás de macumbeiro, não vá atrás de ninguém. Vá atrás do Salvador, creia no Senhor Jesus, e o milagre vai correr atrás de você. Você vai ser bênção na obra de Deus, da forma que você está, da forma que você está passando. E certamente, se você acredita, se você crê, ou se você crê que você é filho de Deus, Ele vai honrar. O milagre vai acontecer, nem que seja, eu vou usar ele como exemplo, a minha morte, se for para a glória de Deus. Se for para glorificar o nome de Deus, a minha enfermidade, que seja. Se for para honrar, glorificar o nome de Deus, a
a minha dificuldade financeira, que seja, se for para honrar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus, que eu morra, que morra. Eu não estou preocupado com o que há de vir, o que vai ser. Não devemos estar preocupados. Deus tem algo tão bom para nós, tem algo tão melhor para nós. Ele tem algo, irmãos, que não penetrou ainda na sua mente. Ele tem algo que olhos ainda não viram. Ele tem algo que ouvidos nenhum ouviu alguém falar. É isso que Deus tem preparado para nós. E aí você está preocupando, mas eu estou com uma enfermidade, estou com as dificuldades, eu vou orar. Não, estou dizendo que não é para orar para Deus, não estou dizendo que é para você, não. Eu estou dizendo que você deve mudar o foco da sua oração. O foco, o propósito. Pensa no propósito, mas Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer de mim? Ele vai falar, creia em mim, creia no aquele que Deus enviou. Você vai dizer assim, eu creio, e tudo que eu estou passando é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir que a equipe de louvor se coloque aqui na frente. Enquanto eles se colocam aqui na frente, eu vou pedir que os irmãos abaixem suas cabeças, nós possamos meditar naquilo que foi dito, que nós possamos entender realmente o propósito do milagre. O propósito do milagre que Deus quer operar na sua vida, meu irmão. Se você ainda não conhece Jesus, o pão da vida, Ele quer que você seja satisfeito com esse pão. Ele quer que você coma desse pão, porque esse pão ele não alimenta o corpo, ele alimenta a alma, ele alimenta o espírito. O maior milagre que Deus pode operar na sua vida, Ele já operou, meu irmão, minha irmã. Você tem salvação, você tem a vida eterna, você tem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Se você crê no Filho de Deus, essa é a obra que Ele quer que você tenha na sua vida. Creia no propósito do seu milagre. Creia que o trabalhar na obra de Deus não é humano, não é somente físico, mas é algo que você deve crer, que você deve entender, que você deve depositar a sua confiança, a sua esperança no Senhor e Salvador da sua alma. Que o milagre que eu preciso possa ser alcançado. Que o milagre, meu irmão e minha irmã, que você precisa, ele possa ser alcançado. Ninguém aqui gosta de passar dificuldade. Ninguém aqui gosta de passar sofrimento. Ninguém aqui gosta de ter problemas financeiros, conjugais, seja eles quais for. Mas saiba que se você está passando por um problema, se você está passando por uma dificuldade, e você entendeu hoje a mensagem que Deus quis falar ao seu coração, ou falou ao seu coração, melhor dizendo, então creia no Senhor Jesus, creia que Ele está no controle do seu milagre. Mude propósito, mude foco, pense no propósito. Pergunte para Deus, qual é o propósito do milagre? Pai, eu preciso do milagre, eu também preciso, mas se eu estou passando, Pai, qual é o propósito? Me diga, mostre para mim o propósito, e eu quero trabalhar ainda mais para que esse propósito seja cumprido, seja ele qual for. Eu quero que a minha vida seja usada como vaso de bênção, eu quero que a minha vida seja usada para o louvor da Tua glória, que o Teu nome seja manifesto, que pessoas possam conhecer a Cristo através do meu milagre. Se não for para isso, para que o milagre? Para o seu bel prazer? Para satisfazer as suas necessidades? Esse é o propósito do seu milagre? Deus tem algo muito melhor para você, meu irmão. Deus tem algo muito melhor para você. Você não precisa ir atrás, você não precisa buscar, você não precisa ir num lugar, numa pessoa. É você e Deus. É você
e Deus. Pergunte para Ele qual é o propósito do meu milagre. Creia no Senhor Jesus. Faça aquilo que agrade a Deus, mesmo em meio a dificuldades, em meio aos problemas. Saiba que Deus está no controle. Essa é a obra de Deus. Eu quero fazer a sua obra, Deus. Então creia no meu filho. Eu enviei ele à terra para que ele possa ser o pão da vida. Ele é o pão do céu. Ele é o pão que não perece. Ele é o pão que alimenta a sua alma. Meus irmãos, ainda de cabeça baixa, quero que você fique. E em João 6, nos versículos 47, temos assim: em verdade eu vos digo, quem crê, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Este é o pão que desce do céu, para todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Oh, glória a Deus. Que você possa entender que o maior milagre já aconteceu na sua vida. Você já se alimenta desse pão. E você que ainda não conhece, você que ainda não experimentou, você que ainda não degustou, saiba que esse pão está disponível para você. Coma, é de graça. Deus deu o pão do céu para alimentar aquele que está sedento, aquele que está com fome. E Jesus disse que jamais você vai ter fome, jamais você vai ter sede novamente. E é espiritual. Não é fome carnal, não é sede carnal, é a sede espiritual, aquela que você sente no fundo da sua alma. Quando você toma da água da vida, come o pão do céu, você jamais sentirá novamente sede. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Eu espero que os irmãos tenham compreendido, Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa trabalhar na vida de cada um, meu Deus. Que o Senhor, ó Deus, assim como o Senhor falou no meu coração, Pai, que eu não venha aparecer, mas que o seu Santo Espírito que habita dentro de mim possa ter transmitido a palavra que veio do Senhor. Aquela palavra que nos liberta, aquela palavra que nos livra, aquela palavra que nos tranquiliza, a palavra que nos traz paz, conforto e confiança que nós temos no Senhor. Essa é a palavra que o Senhor quis trazer para nós. E nós somos gratos, somos felizes, Deus, porque o Senhor fala conosco, o Senhor não nos abandonou, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que habita dentro de nós. E nós somos felizes e gratos, Deus, porque nós não confiamos em Ti, Pai, por aquilo que o Senhor faz. Nós não servimos o Senhor por aquilo que o Senhor faz, ou por aquilo que o Senhor há de fazer, mas nós cremos no Senhor, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, independente se o meu milagre vai acontecer ou não, nós sabemos e nós confiamos que o Senhor é o nosso Deus. Amém.
Nath não veio? Nath não veio, né? Mas vamos orar para ela assim mesmo para ela não estar aqui, que Deus abençoe a vida dela. Vamos convidar o irmão Adelmon, que esteja orando, né? Fazendo a oração final. Em seguida temos mais um louvor e os irmãos estarão despedidos. Continue orando pela igreja, orando pelo pastor, pela sua família, pela família da igreja no geral. Deus esteja abençoando em cada um. Pedindo para avisar que teremos cantina após o culto. E também a reunião das mulheres, tá, mulheres? Lá na salinha. Oremos. Pai Celeste, quero te agradecer, meu Senhor, por este momento, ó Pai querido, que nos encontramos aqui, Senhor, mais uma vez para te adorar, para te exaltar, para te agradecer, meu Senhor, mais e mais, que só o Senhor é digno, toda honra, toda glória, toda exaltação. Quero te agradecer, meu Senhor, por cada irmão aqui presente, cada família representada. Pai querido, eu também quero te agradecer pelo grupo de louvor. O Senhor continue abençoando, meu Senhor, a vida de cada irmão. Ó Pai querido, os que cantam, os que tocam. Meu Deus, eu quero também te agradecer pela vida, pela saúde, pelo pão que o Senhor nos concede, ó Pai, material e o pão espiritual, ó Pai querido, que é Jesus Cristo. Pai de amor, quero também pedir pelo pastor Edson, o Senhor continua abençoando o teu servo, Pai querido, Senhor Deus, que está fora, certamente, Senhor Deus, trabalhando na tua casa, Pai, pregando a tua palavra, ó Pai querido, o Senhor continua abençoando o teu servo, o Senhor esteja dando, Senhor Deus, ao teu servo, e a cada uma da igreja, uma semana, ó Pai, de vitória, uma semana, Senhor Deus, ó Pai querido, maravilhosa, Senhor, ó Pai de amor, que o Senhor esteja livrando, Senhor, a cada um de todo mal, o teu servo e a igreja, Senhor Deus, colocando, Senhor, debaixo da tua proteção. Obrigado, meu Senhor, também pelo teu servo que trouxe a palavra, ó Pai querido, que o Senhor continue abençoando a vida do teu servo, ó Pai de amor, que o Senhor esteja, Senhor, dando sabedoria, abençoando o Senhor, meu Deus, também o seu estudo no seminário, Pai de amor, toma nas tuas mãos, Pai de amor, fica conosco, dá-nos uma semana em paz, ó Pai, ao sair daqui, meu Deus, nos leva, Senhor, debaixo da tua proteção, fica conosco, meu Deus, obrigado, em nome de Jesus, ó Pai querido, que nós oramos, agradecido, amém.